Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Salmo 36, e leiamos os versos 7 e 8. Salmo 36. Verso 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Essa expressão final do verso 8 também pode ser lida assim: e no rio dos teus prazeres lhes dás de beber. Vamos orar. Amado Pai Celestial, mais uma vez com um senso de privilégio e gratidão, nós abrimos a Tua Palavra para falar dela. Suplicamos a provisão plena do Espírito Santo para isso. Que o Senhor nos guarde de pensamentos naturais, especulações, conjecturas. Abra os olhos do nosso entendimento para vermos Tua Palavra como ela é. Abra o entendimento para compreendermos as Escrituras e para que ela seja selada em nosso coração. Que algo mais da pessoa gloriosa de Teu Filho seja assim estruturada no nosso ser. Confiamo-nos a Ti, Senhor, e em Tua assistência. Governa sobre nós nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Queridos irmãos, ontem nós falamos que a poesia hebraica faz uma rima de ideias e não uma rima de sons. Nós lemos o Salmo 26, verso 8, nas duas reuniões que já tivemos nos períodos da noite. E agora passamos para o Salmo 36, versículos 7 e 8. E aqui mais uma vez a ênfase está na casa de Deus. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essas expressões correlatas, para apreciarmos um pouco mais da beleza delas e seguirmos neste foco ainda nesse tempo de comunhão da noite. Nós iremos ver basicamente um texto, talvez somente um, máximo dois, na Epístola aos Efésios. E se houver mais tempo, vamos ver como o Senhor nos conduz, nós também entraremos em alguns versículos de Romanos 12, senão o faremos amanhã pela manhã, e serão os dois últimos passos que pela graça do Senhor daremos juntos. Efésios 2, Romanos 12. Todos os dois textos são imprescindíveis sobre o assunto da casa de Deus. Mas então, antes de ir a eles, vamos olhar três expressões correlatas nesses versículos, conforme essa combinação que a poesia hebraica faz, que nós já explicamos. Observe versos 7 e 8. Depois de dizer: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, porque os filhos dos homens, ou por isso os filhos dos homens, se acolhem à sombra das tuas asas. Essa é a primeira expressão. Sombra das tuas asas. As duas seguintes, encontradas no verso 8, vão nos ajudar a entender melhor o que o salmista está chamando de sombra das suas asas. Então observe a correlação. Fartam-se da abundância da tua casa.
Então, o que os filhos dos homens encontram à sombra das suas asas? Encontram a abundância da tua casa. E concomitantemente, a expressão final do verso 8, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Ou seja, na sombra das tuas asas, nós experimentamos e nos deleitamos na abundância da tua casa. E essa abundância, nesta abundância da tua casa, nós bebemos das torrentes das tuas delícias. Então, amados irmãos, são realmente expressões maravilhosas para nos ajudar a compreender, além de uma linguagem tão clara, né? Além de clara, linda, poética. Nós estamos todos, os que creem sinceramente no nosso Senhor Jesus, estamos debaixo da sombra das suas asas. Nós comentamos em reunião passada aquela expressão de Boaz para Ruth, dizendo que ela era bendita do Senhor porque veio buscar refúgio debaixo das asas do Senhor, do Altíssimo, do Deus da aliança. Então aqui essa expressão é repetida uma vez mais, e é dito então que nessa sombra das tuas asas, nós experimentamos a abundância de tua casa e bebemos nas torrentes das tuas delícias. Amados irmãos, não há nada que possa realmente satisfazer o nosso coração fora desse ambiente. Esse é o ambiente no qual nós respiramos. Nós somos a sua casa. Nós estamos cobertos por suas asas. Nós bebemos das torrentes das suas delícias. Em uma palavra, isso se chama vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Graças ao Senhor, porque é nesse ambiente que estamos. E graças a Deus, porque esse tema da casa de Deus, como já temos dito, ele é um dos temas mais importantes da Escritura. Além do tema filiação, além do tema sacerdócio, o tema casa, são dos três temas, e todos os três se relacionam, claro. Eles são dos três temas mais importantes da Bíblia e que percorrem a Bíblia de ponta a ponta. Filiação, serviço ou sacerdócio e a casa de Deus. Então, por causa disso, nós vamos a Efésios capítulo 2. E hoje, meus amados irmãos, abra por favor, mas antes de introduzirmos alguma coisa sobre o próprio capítulo, escute um pouco mais do que eu gostaria de te dizer. Uma das dicotomias, separações fatais que podemos fazer em nossas vidas e jornada cristã é a dicotomia entre doutrina e vida. Por exemplo, alguns mais velhos aqui, se é que conheceram o que eu vou dizer, já têm idade suficiente para se lembrar de movimentos que já passaram, inclusive, que diziam assim: nós não precisamos de doutrina, nós precisamos de vida. Isso é um equívoco absoluto. O Senhor Jesus juntou as duas coisas e disse assim: as palavras que eu vos tenho dito, isso é doutrina, é ensino, são espírito e são vida. Então, quando nós olhamos para o prato da balança vida e colocamos a ênfase aí, sabe por que isso é fatal na jornada cristã? Porque nós vamos nos perder em subjetivismo. Quem sabe o que é vida para você não é vida para mim, falando em termos práticos. O que significa vida para você não significa para mim, não é? Quais são os meandros da vida? O que é vida e o que não é vida, não é? Então, perdemos-nos em subjetividade, subjetivismo. Se colocamos ênfase do lado de cada balança, na doutrina, nós nos perdemos em legalismos. Então, o equilíbrio da palavra de Deus, mais uma vez, basicamente todas as verdades da Bíblia têm dois lados. E que lados são? O lado objetivo e o lado subjetivo. Se nós não mantivermos esses dois lados juntos, nós perdemos o tão necessário equilíbrio cristão.
Se vamos aqui para o lado objetivo, explicando isso mais uma vez, somos aqueles que enfatizam e que pensam e que se voltam apenas para as verdades objetivas. Por exemplo, aquilo tudo que somos e que temos em Cristo, por causa de sua obra objetiva. Nós podemos realmente ver isso com certa clareza, ensinar a outros, mas se nós não entramos nos aspectos subjetivos dessa obra objetiva, que é então aplicado em nós, o aspecto objetivo, pela obra do Espírito Santo, que veio morar em nós, então nós seremos teóricos. Podemos dar lindos ensinos sobre a cruz de Cristo, a vitória da cruz, tudo que ali foi obtido, os inimigos vencidos, a nossa morte com Cristo, morte inclusiva e etc. Né? Mas nós não conhecemos, por exemplo, o caminho da cruz. Conhecemos apenas a cruz objetiva e não a cruz subjetiva, o caminho da cruz. Então, apenas para ilustrar o dano que o inimigo de Deus, de alguma forma, isso não é novo. Se você estuda um pouco dos movimentos na história da igreja, e isso é da natureza humana, não poderia ser diferente. Você vai ver que sempre essa dicotomia tendeu a acontecer, e até mesmo derrubou avivamentos, movimentos que sem dúvida iniciaram de modo espiritual. Então aqui estamos nós de novo. Ontem, com a ajuda do Senhor, nós tivemos uma meditação muito mais exortativa e por isso mesmo muito mais subjetiva, claro, ontem. Hoje nós teremos, talvez a maior parte, uma meditação bem mais objetiva, porque nós carecemos dela. Não adianta achar que nós vamos experimentar a casa de Deus, que casa de Deus é relacionamento, casa de Deus é estar juntos, casa de Deus é... Cuidado, irmão, porque se nós não vemos o que é a casa de Deus, nós nem saberemos praticar a vida da casa de Deus. Nós vamos entrar com o que somos, o que pensamos, gosto, não gosto, quero, não quero, antipatias, simpatias. Você já pensou nisso? Quanto dos nossos relacionamentos com os irmãos, quem sabe, é dominado por simpatia? Não é? Ou não acontece por antipatia? Será que isso é correto na casa de Deus? Ou antipatia e simpatia são apenas dois lados da nossa natureza humana caída? São, sem dúvida são. Nosso Senhor Jesus tinha simpatia com todos, inclusive com os fariseus, a quem ele chamou de hipócritas. Mas nem por isso ele não tinha simpatia com eles. Ele se simpatizou com Nicodemos, um dos principais deles, não é? E Nicodemos não tinha nada de especial. Era apenas um rabi que estava indagando o Senhor sobre algo que ele não entendia. Então, tudo que somos por natureza não serve no exercício da casa de Deus. Não serve nada, a não ser que passe por um trabalho sério, subjetivo, do operar da cruz em nossas vidas. Tudo que não passar pela cruz não sai do outro lado. Não tem nenhum valor, porque não alcança o terreno da ressurreição. Então precisamos de relacionamentos novos, com perspectivas novas, sentimentos novos, né? Sensibilidades novas. Então, essa primeira parte pelo menos, nós vamos enfatizar um aspecto maravilhosamente objetivo da casa de Deus. E vamos começar então por ele. Então abra por favor Efésios capítulo 2 e vamos ler alguns versículos. Destacar alguns versículos para atingir o ponto que desejamos. Verso 10 diz assim: pois somos feitura dele. Todos, penso eu, sabem que a palavra feitura aqui, no grego original, é poema. Todos somos um poema dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, do verso 11 ao verso 14, ele vai fazer uma retrospectiva, como ele também fez nos primeiros versos do capítulo 2. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, éramos escravos do príncipe da potestade do ar. Olha lá o verso 2. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. Paulo está fazendo retrospectiva. Da mesma maneira ele faz no verso 11 a 14. Ele vai dizer, por exemplo, no 12: estáveis sem
Cristo, separados da comunidade de Israel, no sentido de estranhos, né? As duas frases se complementam. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Então no verso 13 e 14 ele vai fazer a antítese, né? Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, esses ambos são quem nesse contexto? Judeus e gentios. Já vamos chegar um pouco mais e falar um pouco mais deles. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, representando dois homens, digamos assim, universais, já vamos explicar isso. Ele diz, criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então, confiamos no Senhor e na ajuda dEle para meditarmos um pouco sobre esse aspecto objetivo da casa de Deus que se chama o novo homem. Irmão, aqui em Efésios você tem pelo menos 7 figuras da casa de Deus. Casa de Deus em Efésios, você sabe que o grande tema de Efésios é a igreja, né? Então há pelo menos 7 figuras em Efésios para nos ajudar a entender o que é a casa de Deus. Então ele vai falar sobre o corpo, no capítulo 1, verso 23, a igreja que é o seu corpo. Então apresenta a casa de Deus, a igreja, como corpo, apresenta como feitura ou poema, como já lemos no verso 10, apresenta como novo homem, e é esse aspecto que vamos meditar um pouco mais, por causa de sua beleza e importância. Apresenta a igreja como família de Deus, sois concidadãos dos santos e sois família de Deus, está aí também no capítulo 2. Apresenta a igreja como templo do Espírito Santo, juntamente estáis sendo edificados para uma habitação, casa, de Deus no Espírito. Então veja, é a 5ª metáfora. Apresenta a igreja como noivo e noiva, no capítulo 5 de Efésios. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então esta é a metáfora do casamento, apresentando a igreja, a casa de Deus, nesse vínculo de noivo e noiva. E finalmente apresenta a casa de Deus como um guerreiro, ou um exército, se achar melhor, quando ele fala sobre a armadura de Deus e a batalha espiritual no capítulo 6. 7 metáforas, pelo menos, para apresentar a casa de Deus. Tão rica ela é. Por isso o Salmo, fartam-se da abundância da tua casa, uma casa que é corpo, feitura ou poema, novo homem, família, santuário, relacionamento de noivo e noiva e um guerreiro. Tudo isso a casa de Deus é. Agora, por que nós escolhemos para essa noite meditar sobre o novo homem? Primeiro, porque não dá para meditar no 7, né? Muito óbvio. São temas tremendos. Mas o motivo principal, amado irmão, é que nós estamos vivendo dias difíceis no que concerne ao assunto de influências judaizantes na igreja. Nós temos conhecido em algumas cidades irmãos professos que se batizaram, confessaram o nome do Senhor, reuniram e hoje dizem que o cristianismo é uma farsa e que é necessário voltar aos princípios, e os princípios são o judaísmo. E estão dando um contra-testemunho cristão, dizendo que Jesus em absoluto é o Messias. Então, essa avalanche judaizante, ela tem encontrado, por causa da fraqueza das Assembleias do Senhor, de modo geral, tem encontrado penetração na casa de Deus. Pessoas que acham que o judeu, por algum motivo, tem privilégios especiais.
Pessoas que acham que pelo menos uma vez na vida você tem que guardar todas as suas economias para fazer uma viagem para Israel. E absurdos desse tipo. Não que não seja bom, eu também já estive lá. E tive bastante proveito. Mas não por causa disso. Porque tem que ir, porque isso é necessário, porque a aliança de Deus está ali, porque os gentios entraram em algo que era dos judeus por uma porta lateral. Os gentios entraram por porta lateral e os judeus estão na porta principal. Cuidado, amado irmão, cuidado. Nós temos sofrido uma avalanche desses ensinos que tem sido muito danoso para a casa de Deus. Então vamos ficar só com a metáfora do novo homem e vamos meditar nela. Primeiro, gostaria que todos nós suplicássemos a ajuda do Senhor para nos mantermos totalmente concentrados, para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Primeira coisa, tanto o novo homem, como Paulo usa o termo, e é isso que nos interessa, não interessa a minha opinião e nem a sua. A maneira como Paulo usa o termo novo homem e velho homem, ele os usa de modo coletivo. Preste atenção, porque nós tendemos a individualizar tudo. E não está errado você dizer, por exemplo, eu sou um novo homem. Se você nasceu de novo, está correto. Mas isso não é o que Paulo chama de novo homem. Você está entendendo? Quando você diz eu sou um novo homem, é a mesma coisa de dizer eu nasci de novo, eu fui regenerado, né? Mas o que a Bíblia, o que Paulo chama de novo homem, não é um homem, você ou eu, é um homem coletivo ou corporativo. E o velho homem também. Então, alguns textos vou só citar e outros nós vamos precisar ler. Então você, por favor, ouça e registre como quiser com atenção. Romanos 6,6, um texto muito conhecido. O que diz lá? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Paulo disse o meu velho homem? Não, ele disse o nosso velho homem. E sabe por quê, irmão? Quando Deus criou o homem, ele criou o homem ou o velho homem? Ele criou o homem. E por que o homem se tornou um velho homem? Porque o pecado encontrou lugar de penetração nesse homem. Então esse homem, quando Deus olha para esse homem, Adão é um cabeça federal, universal, é claro. Dele todos nós somos filhos. Esse é o ensino de Romanos 5. Em Adão todos morrem, não é? Isso é óbvio, ele é o pai de todos nós. Então quando o cabeça federal caiu, o cabeça universal caiu, nele, porque somos descendentes dele, todos caíram. Todos nascemos em pecado. Então, o velho homem é uma entidade corporativa ou coletiva. Por isso Paulo diz assim, em Cristo foi crucificado com ele na obra que ele realizou na cruz, foi crucificado junto com ele o nosso velho homem. Então primeiro vamos ficar com essa ideia e vamos ter que voltar a ela. E o que aconteceu na cruz do Calvário então? Volte seus olhos para Efésios 2,15 de novo, por favor. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, dois povos que dividiam a humanidade em dois e com inimizade entre eles, né? Desses dois ele criasse algo que não havia antes, claro, senão não precisava criar. Ele criasse em si mesmo, ali na cruz, na morte dele, foi que isso foi feito. O que foi feito na morte dele? Ele criou um novo homem. Agora vem de novo a pergunta: quem é esse novo homem? É Jesus Cristo pessoal? Não. Esse novo homem também é coletivo, como o velho homem também é coletivo. Adão é cabeça de um homem, velho homem, e Jesus Cristo é cabeça de outro homem, o novo homem. As duas entidades são coletivas. Então isso, irmão, é claramente o ensino das Escrituras. Você está vendo aí? Todos nós, quando nascemos, nós nascemos onde? Nós nascemos no velho homem. Como que Deus irá tratar o assunto do velho homem? Você também conhece as Escrituras. O velho homem é intratável. Deus não vai tratar o velho homem. Parece, irmão, e é na verdade, um ensino tão básico, apesar de tão lindo, né? Tão lindo, as Escrituras são tão lindas.
mesmo sendo tão fundamental, quantos de nós tropeçamos aí na experiência agora, no aspecto subjetivo? Porque nós achamos que Deus, pelo operar do Espírito Santo, Ele vai assim, lustrando a nossa personalidade. E nós vamos ficando cada vez mais bonitinhos. Enquanto, na verdade, o trato de Deus com o velho homem é matá-lo, é crucificá-lo, porque ele é um homem sem alternativas. Então, meu temperamento, minha personalidade, meu jeito, meus gostos, minhas simpatias, elas fazem parte de algo que a Bíblia chama um velho homem. Oh, irmão, se nós compreendêssemos melhor isso, que libertação seria para nós. Então, o que Deus fez? Digamos, Deus está com problemas, entre aspas, porque Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Esse intruso chamado pecado penetrou no homem, e por causa disso esse homem, Adão, se tornou um velho homem. Por isso ele foi expulso do Éden, pecaminoso, não tinha condições de ter comunhão com Deus. Agora todos nós somos seus descendentes, uma raça imensa de caídos, de pecadores. Agora, o fato de Deus ter criado o homem à sua imagem, à sua semelhança, não mudou. Quando o homem peca, a imagem de Deus no homem é arruinada, mas a aspiração do homem por Deus permanece. O que os teólogos antigos principalmente chamavam de semen religiones, significa semente da religião. Há uma busca por Deus inata na natureza do homem, e essa busca não foi perdida. Mas o homem é incapaz de encontrar Deus. Então ele tenta resolver o assunto dessa busca inata, inerente do seu ser, em qualquer outra coisa. Fama, prestígio, poder, dinheiro, sexo, droga, seja lá o que for. E ele nunca irá matar a sua sede, porque ele foi feito à imagem e à semelhança. Agora, como Deus irá cumprir seu propósito? Se o homem se tornou um velho homem. Como? Deus não faz nenhum reparo. Deus não é lanterneiro, funileiro celestial. O que ele fez? Para colocar em uma palavra, irmão, Deus começa de novo. Como que ele começa de novo? Irmão, o Filho, que é pessoa divina, o Filho, preste atenção, no qual o homem foi feito à imagem. Quando a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que imagem é essa? O Logos. Porque ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1,18. E Colossenses 1, que diz: Ele, o Logos, o Filho, o Verbo, é a imagem do Deus invisível. Então, inclusive no aspecto físico, não perca isso também de vista. Nós somos assim como somos, nessa modelagem humana, assim como nós somos. Nós não temos uma aparência corpórea de qualquer outro animal. Nós somos totalmente distintos. E somos assim como somos, porque nós fomos criados em um protótipo. E esse protótipo se chama Logos, o Verbo. Então, quando o Verbo se faz carne, ele se mostra, Filipenses 2, ele é reconhecido em figura humana. Você está vendo a beleza disso, amado irmão? Então, como Deus vai resolver o problema do homem que agora é velho homem? Ele, o Verbo, se apresenta, para usar palavras naturais, para explicar verdades sublimes. Ele se apresenta em um tempo eterno, no conselho da Trindade. Ele se apresenta ao Pai, para que o cumprimento do propósito do Pai se realize. Porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, mais ou menos 4.000 anos na história, após Adão caído, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de tudo que nós não tínhamos e não éramos, cheio de graça. Se o homem Adão não tivesse pecado, ele também seria cheio de graça.
se ele tivesse obedecido a Deus, confiado em Deus, tido a palavra de Deus como certa e não dado ouvidos aos enganos do inimigo, certamente ele, por princípio, não porque o fruto da árvore tinha algo místico, não fica essa historinha de criança na tua cabeça. O que está envolvido aí é o princípio da obediência. Sem dúvida o jardim é literal, a árvore é literal, mas o que está envolvido é um princípio. E o princípio é a obediência, ou dependência. Porque foi isso, ou contra isso, que o inimigo falou. Se vocês comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. Você vê o que está envolvido? É muito mais que um fruto, não é? É uma atitude, um princípio de independência. E a árvore da vida fala de um princípio de dependência. Então sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Poderão viver conhecendo tudo, sabendo tudo, sem Deus. Então o homem aceitou essa sugestão. E por causa desse ato de independência, ele se faz alienado de Deus. Morte na Bíblia, antes de ser uma questão fisiológica, é uma questão teológica ou espiritual. Porque quando foi dito ao homem que se ele comesse do fruto ele morreria, ele comeu e fisicamente não morreu, mas espiritualmente morreu. O Senhor que passeava pelo jardim na viração do dia para ter comunhão com Adão, não mais. Está insensível, morto, incapaz. Amado irmão, esse é o veredito de Deus sobre a nossa carne. O que nós somos. O que Deus vai fazer? Seus planos não podem ser frustrados. Então o Filho, no tempo eterno, no conselho da Trindade, ele se apresenta. E o Verbo se faz carne e habita entre nós. Em Jesus Cristo, Deus tem um novo princípio. Então, esse homem teria que corresponder em tudo aos desejos, intenções, afeições do coração de Deus. E é isso que Jesus é. Jesus é o homem que responde aos interesses, às afeições e cumpre todas as ações que Deus designou para o homem que ele fizesse. As boas obras que Deus de antemão preparou para que o homem andasse nela e até Jesus. Isso não foi possível de forma plena. Foi possível de forma parcial por aqueles santos do Velho Testamento que conheceram o Senhor, que tiveram uma comunhão externa com Deus, já que neles o Espírito Santo nunca habitou, porque não habita em pecadores não redimidos, não cobertos pelo sangue, né? Então tudo era parcial nos tempos do Velho Testamento. Havia temor de Deus, havia uma escola para se aprender aí a andar com ele. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Enoque foi até mesmo arrebatado, né? Mas o novo homem universal, o homem que cumpre o propósito de Deus, nunca se manifestou até Jesus. E todos aqueles, mesmo que andaram com Deus, todos eles sofreriam finalmente condenação. Todos. Moisés, Noé, Davi, Abraão, quem você imaginar. Porque Romanos 3 vai nos ensinar que Deus deixou como que em suspenso os pecados cometidos nos tempos do Velho Testamento, para que então eles fossem julgados, tratados na pessoa do Verbo encarnado de Deus. Ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Lembra de Romanos 3? Impunes é a palavra. Então todos pecaram. Abraão, Davi, Daniel, não é? E os seus pecados estavam impunes. Eles teriam que receber punição. E onde esses pecados foram punidos, deles, da velha aliança e todos os da nova aliança, no mesmo lugar, no novo homem. Então, o Verbo se faz carne, Deus tem um novo princípio. Agora esse homem tem que ser provado. Ele vai acertar? É a primeira pergunta. A segunda, ele vai acertar como homem? Porque se ele vai viver como Deus, não serve. Porque Deus irá resgatar o
homem. Então o homem tem que ter um digno representante. Quando o homem peca, outro problema, inclusive na história da igreja, isso vem lá do século XIII. Um teólogo do século XIII disse assim: quando o Senhor Jesus morre na cruz, a dívida que havia para com o diabo foi paga. Isso é algo completamente equivocado. Não há nenhuma dívida com o diabo. Quando o homem pecou, houve uma dívida com Deus. Diante da justiça plena, da glória e da santidade de Deus. Esses três elementos: justiça, santidade e glória de Deus foram feridas quando o homem pecou. Então, somente a satisfação da justiça, da santidade, da glória de Deus pode trazer o homem de volta para Deus. Agora, esse homem caído com pecado sobre ele tem que ser trazido a uma relação com Deus de modo adequado, coerente com a natureza de Deus. Então, por exemplo, cuidado, irmão, quando você menciona esses assuntos, peça ajuda do Senhor, porque as palavras aqui têm que ser muito precisas. Por exemplo, o Senhor não poderia atuar sobre o homem com misericórdia. Ele não poderia escolher. Ele não poderia dizer: eu quero usar de misericórdia para com o homem, e ninguém vai me impedir, porque eu sou todo poderoso. Quem vai levantar um dedo contra o que eu quero fazer? Eu quero ter misericórdia do homem, e eu vou ter misericórdia do homem. Escute bem, ele não pode fazer isso. Não é por causa de qualquer outro que pudesse levantar o dedo e dizer: você não pode fazer isso. É por causa de si mesmo. Porque se ele dizer: eu quero ter misericórdia, eu quero te perdoar, ele afronta a sua própria justiça. Você entendeu? E Deus é tão plenamente misericordioso quanto ele é plenamente justo. Então o problema é maior do que nós imaginamos. A justiça de Deus tem que ser satisfeita. E se o homem pecou, o homem tem que satisfazer a justiça de Deus. Então vem o grande livro de Romanos. Paulo vai perguntar: você, judeu, pode satisfazer a justiça de Deus? Você que tem por sobrenome judeu e te gloria na lei. São palavras de Romanos 2. Você pode satisfazer a justiça de Deus? Você que se considera um guia de cego, um mestre de ignorantes, você pratica as coisas que você mesmo condena. Romanos 2. Então ele está dizendo: você, judeu, é indesculpável. E aqui, já que entramos nisso de novo, nesse assunto, deixe-me te dizer, irmão, quando a Bíblia diz dos dois, judeu e gentio, criasse em si mesmo um novo homem, irmão querido, a linguagem é tão clara. Está dizendo: ele pôs, por um lado, gentio posto de lado e judeu posto de lado. Não há nenhum privilégio para o judeu. O judeu representa o homem diante dos mandamentos de Deus. E qual é o resultado do homem posto diante dos mandamentos de Deus? Você não conhece a história? Você se lembra quando a lei foi recebida em Êxodo? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Não se passou pouco tempo e um bezerro de ouro estava no deserto. E eles adorando o bezerro e cometendo fornicação. Esse é o homem posto diante da lei de Deus. Esse é o judeu. O judeu. Então, o judeu e gentio representam dois homens. Escute bem. O judeu, o homem posto em relação com os mandamentos de Deus. E o resultado? Nada. Queda, fracasso. O gentio, o homem entregue a si mesmo, as suas cobiças e as suas paixões. E o resultado? Nada. Então a cruz de Cristo anula o judeu e o gentio. Por isso, em Colossenses 3, nós temos um verso maravilhoso, que vai dizer assim: em Cristo não há homem, nem mulher, nem bárbaro, nem cita, nem grego e nem judeu. Porque dos dois, ele criou em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Que coisa maravilhosa é essa, amado irmão. Sigamos. Abra, por favor, em 2 Coríntios 5.
sigamos o mesmo tema ainda. 2 Coríntios 5. Vamos nos dedicar juntos em meditação nesse texto maravilhoso e também no seu aspecto objetivo, sobretudo. 2 Coríntios 5, verso 16. Iniciamos aí. Assim que nós, segundo a carne, e se segundo a carne, vou fazer uma pausa aqui que eu acho que a bateria está acusando. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, era o caso de alguns, ainda nessa época, né, que viram Jesus Cristo ainda em carne e estavam vivos, já agora não o conhecemos deste modo. Agora escute, irmão, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, vamos parar um pouco aqui. Quem é que pode estar em Cristo? Como que nós podemos estar em Cristo? Só uma maneira. Qual é a maneira? Os que estão em Cristo são aqueles que creem nele. Nós somos unidos a Cristo pela fé. Se alguém está em Cristo, agora temos uma expressão aqui que eu gostaria de colocar o melhor sentido dela. E não é o que está aí na revista atualizada. Nova criatura. O melhor sentido é nova criação, que é mais amplo. Então, de novo, não está correto você dizer, eu sou uma nova criatura. Claro que está correto, não é? Mas, esse assunto da nova criação, ele é muito maior do que eu e você. Ele se refere àquilo que foi realizado em Cristo. Ou seja, por causa de Jesus Cristo ser o novo princípio de Deus, o primeiro princípio é Adão, caiu, sem conserto. Então Deus tem um novo princípio, o Filho eterno, pessoa divina, claro. Essa pessoa divina se faz homem, para ser provado como homem, para que possa ser representante do homem, primeiro provado e depois aprovado, não é? Por isso ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Que semelhança é essa? Homem, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, quando Deus inicia esse novo princípio na pessoa de Jesus, o que ele cria em Cristo Jesus, Efésios 2,15, ele cria em Cristo um novo homem, fazendo a paz, que Paulo chama aqui em Coríntios 5,17 de nova criação. Então agora eu queria unir os dois termos, irmão. Nos ajuda tanto. Nós estamos tratando de verdades objetivas. Sabe como que elas devem alcançar nossa vida? De maneira revelada. Irmão, você precisa orar sobre isso. E pedir, Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ver esse novo homem da nova criação. Compreendeu, irmão? Por isso Paulo orou pelos Efésios, antes de tratar do assunto aí do novo homem e outros em Efésios 2. O que ele ora em Efésios 1? Vamos lembrar? Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Está vendo, irmão? Então precisamos sim orar por isso, porque é sim uma revelação maravilhosa, que tem poder governante em nossas vidas. Então, Jesus Cristo é o cabeça, a cabeça do novo homem da nova criação. Estamos juntando as duas frases agora, de Efésios e de Coríntios. Em Efésios nós temos, criar-se em si mesmo um novo homem. Em Coríntios nós temos, aquele que está em Cristo é uma nova criação. Compreendeu? Então o que Paulo ensina, irmão, e esse ensina é particularmente de Paulo, graças ao Senhor, e com tanta clareza como nós estamos vendo. Paulo é o apóstolo que ensina sobre o novo homem da nova
criação. Agora, irmão, esse assunto é tão amplo. Sabe o que ele vai dizer? Vai dizer que esse homem é o homem segundo Deus. Esse homem coletivo é o homem aprovado por Deus. Esse homem é o homem que vai reinar com Deus. Esse homem é o homem no qual Deus revelará sua glória. Nesse homem coletivo. Por isso que quando o ensino avança de Efésios 2 para Efésios 3, ele vai dizer assim, pela igreja. Agora ele selecionou uma parte do novo homem da nova criação. Você está me acompanhando, irmão? O novo homem da nova criação tem uma cabeça. Como ela se chama? Jesus Cristo. E tem um corpo. Como ele se chama? A igreja. Um corpo de muitos membros. Nesse homem coletivo, Deus vai revelar a sua glória. Então Paulo vai dizer em Efésios 3 assim, para que pela igreja, não é? A multiforme sabedoria de Deus se torne manifesta, conhecida de principados e potestades nos lugares celestiais. Isso é Efésios 3:10. Olha o que diz o 11. Segundo, ele está dizendo que isso vai acontecer, a glória de Deus revelada, a glória de Cristo, particularmente, porque a glória de Deus se revela na pessoa de Cristo. Então a glória de Cristo, que é a glória de Deus, vai se revelar plenamente nesse novo homem da nova criação. Cristo e a igreja juntos, um homem coletivo cheio de glória. Aí Paulo vai dizer, e quando isso acontecer, isso ocorrerá segundo o eterno propósito que ele estabeleceu. Olha essa palavra como é bonita, irmão. Não está dizendo que ele, vamos ver se vai dar certo, vou tentar fazer, vamos ver se o homem corresponde ou não. Nesse sentido aqui não tem correspondência. Nesse sentido aqui, todos nós que fomos chamados para participar desse novo homem e participamos pela fé, chegaremos lá. Uns com mais açoites, outros com menos açoites. Mas se realmente, genuinamente participamos do novo homem, da nova criação, isso é um fato consumado. Então, amado irmão, Paulo vai dizer que quando isso se realizará segundo o eterno propósito. Não começou no Éden, não começou depois da queda. Onde começou? No coração eterno do Pai. Segundo o eterno propósito que, está subentendido lá, o Pai, Deus, estabeleceu em Cristo Jesus, o seu Filho. Não é maravilhoso, irmão? Então esse é o novo homem da nova criação. Nele nós estamos, dele nós participamos. Então aí está. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Olhe bem, por causa da tendência de individualizar esse versículo, então nós também fazemos aplicação para nós assim. As coisas antigas já passaram, e esses que se fizeram novas. Também tudo bem, pode fazer a sua aplicação. Você não está falando nenhuma heresia. Mas o texto é mais amplo. E o que ele quer dizer? Quais são as coisas antigas? Todas as que eram do velho homem. Entendeu? Que é muito mais amplo do que a minha ou a sua experiência. Ele está dizendo que aquele que está em união com Cristo, por estar em união com Cristo, por estar nesse novo homem da nova criação, as coisas antigas que derivavam do homem caído, Adão, do velho homem, elas já passaram. E nele, o novo homem da nova criação, tudo se fez novo. Maravilhoso. É aí que nós estamos. Nele, tudo se fez novo. Não só minha vida e sua vida se fizeram nova. Tudo se fez novo. Sabe como que Colossenses chama isso tudo? Esse tudo, em Colossenses 1? Ah, irmão, se você não prestou atenção, você não vai acreditar no que eu vou te falar. Colossenses capítulo 1 diz assim: Ele reconcilia, para que, pelo seu sangue, Ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer as do céu, quer as da terra. O que você acha desse versículo? Está dizendo que quando o Senhor Jesus consumou sua obra, recebeu o selo do Pai porque Ele foi ressuscitado, a obra foi aceitável, não é? Plena, perfeita. Então Deus ressuscitou a Cristo. Por isso a ressurreição é tão importante. Se houvesse uma vírgula de mácula na vida humana de Jesus, Ele ficaria na morte. A morte teria direito sobre Ele.
Por isso que o querigma apostólico central, a coluna central, é: Ele ressuscitou, venceu a morte, porque Ele é um homem aprovado por Deus. Então, quando isso acontece, a morte é tragada pela vitória. E então, por causa da obra consumada desse homem, e nele, Deus irá, aqui está o peso de Colossenses 1, 20 em diante. Deus irá trazer nele, Cristo, todas as coisas do universo em reconciliação. Agora, cuidado com a palavra reconciliação. Ela não é igual à palavra regeneração. Uma coisa é reconciliar, outra coisa é regenerar. Até mesmo, foi lembrado hoje também pela manhã, até mesmo as hostes espirituais do mal, inimigas de Deus, no tempo oportuno da revelação da glória, Romanos 8, revelação da glória dos filhos de Deus, Paulo está se referindo ao novo homem da nova criação, sem dúvida. Cristo é o cabeça, a igreja, seus filhos são o corpo. Então a ardente expectativa da criação aguarda, geme, suporta angústias até agora e aguarda. Romanos 8, o que ela aguarda? A revelação da glória dos filhos de Deus. Quando isso acontecer, irmão, todas as esferas do universo se dobrarão diante dele, reconciliadas. Mas os níveis de reconciliação são diferentes. Nós fomos reconciliados pelo sangue de Cristo, cremos nele, fomos regenerados, fazemos parte do novo homem. Mas as esferas de rebelião serão encerradas, porque voluntária ou involuntariamente, com prazer ou sem prazer, e no caso dos inimigos espirituais de Deus, sem prazer, eles terão necessariamente que dobrar os seus joelhos em uma confissão final, definitiva, de que realmente a batalha foi vencida e Ele é o único Senhor dos senhores. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará. E farão isso por quê ou para quê? Para a glória de Deus o Pai. Porque Deus o Pai colocou todo o peso, assim digamos, dos seus propósitos eternos no ombro do Filho. Então, quando o Filho assumiu essa posição, que Ele já assumiu, e quando essa posição for reconhecida em todos os rincões do universo, ó irmão, a cena não poderia ser outra. A cena será essa: todo joelho e toda língua em uníssono: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, esse é o novo homem da nova criação. Agora, irmão, uma pergunta, voltando onde iniciamos. O que o judeu tem com isso? Onde o judeu está nisso? Ele não tem nenhuma vantagem. Ele não tem nada de especial. Aliás, quando o Senhor chamar para si a sua igreja, se Ele fizer isso, como é possível, aqui ninguém pode ser dogmático, se Ele fizer isso com a igreja antes da revelação dele para todo mundo em geral, quando todo olho o verá, se Ele chamar a igreja para si antes, quem Ele chamará? Ele chamará judeus ou gentios? Ele chamará judeus, gentios, alemães, italianos, brasileiros, portugueses, todos que creram no Senhor Jesus, indistintamente, não é? E é nesse corpo que Ele revelará a sua glória. Não tem nada especial que poderá acontecer com o judeu? Segundo Romanos 9 a 11, sim. Segundo Romanos 9 a 11, há um remanescente preservado pela misericórdia de Deus no meio de Israel, que quando o Messias, que hoje nenhum deles aceita, nem o remanescente, nem ninguém, não é? Quando esse Messias se revelar a eles, Zacarias 14, eles verão aquele a quem traspassaram e prantearão por ele. Então, de alguma maneira, o Senhor enviará, por causa da aliança fiel que Ele fez com Abraão, Ele enviará a eles um espírito de súplica e de arrependimento. E eles poderão reconhecer que aquele que eles renegaram, traspassaram, é o Messias, mas isso para um pequeno remanescente. E aí pergunta, qual é o privilégio especial disso? Irmão, o privilégio especial disso
é praticamente irrelevante, você não acha? O privilégio especial é da igreja. A igreja que é o seu corpo, indistintamente de judeus ou de gentios, ou seja, de que raça for. É daqueles que estão com Cristo, que são de Cristo, que reinarão com Cristo, não é? Então, amado irmão, não há nenhum motivo para nós acolhermos ensinos judaizantes, senão fraqueza do nosso próprio entendimento sobre o corpo de Cristo, sobre o novo homem, da nova criação, sobre o significado desse homem universal. Que o Senhor nos ajude nisso, querido irmão, e nos guarde. Vivemos dias muito difíceis nesse aspecto. Quantas profecias são interpretadas de modo equivocado. Antes do Senhor vier, tem que primeiro encontrar o gene da novilha lá, vermelha, e levantar templo, e coisas dos judeus. Amados irmãos, o nosso Senhor pode, esse é o clamor do nosso coração, que Ele nos interrompa hoje, retorne hoje, porque não há nenhuma profecia que ainda precise ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. A questão é que se você determinar uma posição, a igreja só será arrebatada por grande tribulação, então você está fazendo sua própria doutrina. Você não vai encontrar base bíblica para ser dogmático nesse assunto. Você tem que ser aberto, porque a Bíblia é aberta. Você pode ter a sua opinião pessoal, mas ela só será pessoal, porque o fato permanece. Tudo o que necessitaria ser cumprido antes do arrebatamento da igreja já está cumprido. Então, quando você disser Maranata, não diga, irmão, um Maranata feio, não. Um Maranata que não tem realidade nenhuma, porque é um Maranata que diz assim: eu clamo Maranata, mas eu sei que eu ainda vou precisar ver o anticristo primeiro, e passar por tribulação, e sofrer, antes que eu veja o Senhor. Então, nem diga Maranata. Fique só com a esperança no seu coração. Nosso Maranata é verdadeiro, porque nosso amado Senhor poderia nos interromper nessa noite, e levar-nos todos para o encontro com Ele. Antes que o mundo veja anticristo e coisas que virão por aí que não tem nada a ver com a igreja. Agora, podemos passar por isso? Podemos. Pode ser que passemos por isso. E se tivermos que passar por isso, a igreja em 20 séculos tem passado por isso. Muitos anticristos surgiram, como João já nos disse. E a igreja foi pisada, e a igreja foi perseguida, e a igreja foi maltratada, e sofreram até espólio dos bens. E nós estamos aqui há 2000 anos, porque a igreja é indestrutível. Porque o seu Senhor é indestrutível. Ele é tão invencível quanto invencível é o seu Senhor. Então, amados irmãos, essas coisas não deviam inquietar o nosso coração. Vamos seguir um pouco mais. 2 vezes em Efésios, por favor, voltemos para lá, a expressão novo homem é usada. Se você já leu essa carta com atenção, certamente já percebeu. Capítulo 2, verso 15, o aspecto objetivo. Ele criou em si mesmo um novo homem e fez a paz. Já buscamos então explicar isso. A única outra menção nessa epístola do termo novo homem está em Efésios 4, 24. Não é assim? Olha lá. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade, ou que são da verdade. Sabe, irmão, que essa expressão novo homem, ela vai trazer para nós esse equilíbrio divino, precioso que nós comentamos, como um exemplo muito claro. Novo homem, no capítulo 2, é objetivo, não é? Já estudamos ele. Criado na cruz de Cristo, pela obra de Cristo, digamos, nesse sentido não tem nada a ver conosco. Ele foi o que fez na cruz dele, pelos sofrimentos dele, pela obra dele. Então ele criou em si mesmo um novo homem. Objetivo. Agora, Efésios 4, 24 é totalmente subjetivo, não é? O nosso irmão Austin Sparks, nos seus escritos, chamava esse texto que nós vamos ler, nós vamos iniciar no verso 20, e talvez aqui concluamos por hoje. Ele chamava esse texto de a escola de Cristo. Veja que nome lindo ele usou. E você vai ver por que o nome é tão bonito.
Então vamos lá, Efésios 4:20. Depois de dizer nos versos 17 e 19, fazer essa retrospectiva do nosso andar, ele vai dizer no 17, não mais andeis. Antes não havia possibilidade, nós só podíamos andar assim. Paulo escreve a Tito assim, nós éramos odiosos e nós também odiávamos uns aos outros. E não tinha alternativa. Ai daquele que se interpusesse no nosso caminho, não é? Então, vaidade dos próprios pensamentos, entendimento entenebrecido, olha aí o verso 18, ignorância, verso 18 ainda, dureza dos corações, insensibilidade, no verso 19, entregando-se à dissolução, cometendo toda sorte de impureza. Quadro negro. Agora, em Cristo, inicia o verso 20 com este tema que nosso irmão chamava de escola de Cristo. Então ele vai dizer, mas não foi assim que aprendestes Cristo. Tire o A e tire o D, se tiver na sua tradução. Porque o texto grego não tem A e nem tem D, de Cristo. O texto é assim, não foi assim que aprendestes Cristo. Irmão, esse assunto de aprender Cristo é realmente maravilhoso. Veja por quê. Vamos pensar numa sala de aula, vamos ilustrar. Como se aqui fosse uma sala de aula. Primeiro, nós temos um único mestre, você concorda? O nome dele é Jesus, nosso mestre, não é? Ele é quem ensina. Nós temos um ambiente, e esse ambiente é a sala de aula. E nós temos uma matéria, ou um ensino, não é? Essas três coisas vão compor aqui nossa figura. O professor, a matéria ministrada da boca dele e o ambiente. Sabe por que nosso irmão Sparks chamou esse texto de escola de Cristo? Sabe por quê? Porque você vai ver aqui, vou buscar te mostrar, que esse texto está dizendo que o professor é Cristo, o mestre é Cristo. Esse texto está dizendo que o ensino é Cristo. E esse texto está dizendo que a sala de aula é Cristo. O ambiente é Cristo. Por isso, irmão, antes de explicar cada um, deixe-me te dizer desde já. Nós temos duas opções quando nos reunimos. Isso também é Paulo que ensina. Nós podemos nos reunir na carne ou podemos nos reunir no Espírito. Se nós nos reunirmos, o que é reunir no Espírito? Efésios 4 também vai nos ensinar. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, ira, cólera, gritaria, malícia, blasfêmias, isso tudo pelo lado negativo. Aí ele diz, antes, sede compassivos, benignos, perdoadores. Se temos vivido e andado dessa maneira, então quando nós nos reunirmos, nós estamos reunidos no Espírito. Porque o Espírito Santo está endossando essa reunião. Ele está dizendo, é meu. Não há ira, não há amargura, não há ressentimentos, não há coisas não tratadas, não há irmão desconsiderando irmão, não há antipatias e simpatias. Isso é grave, irmão, por causa disso. Então, se nós não nos reunirmos em Cristo, ou no Espírito, significa exatamente a mesma coisa, irmão, não há diferença. O permanecei em mim, de João 15, da boca de Jesus, permanecei em mim, Cristo, dos lábios de Jesus, é igual ao andai no Espírito dos lábios de Paulo. É a mesma frase, colocada de duas maneiras. O que é permanecer em Cristo? É andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É permanecer em Cristo. Como nós permanecemos em Cristo? Se as suas palavras permanecerem em nós, permanecendo no seu amor, não conservando nenhum pecado conhecido e não julgado em nossas vidas, confessado se necessário, por exemplo, nada que ofenda o Espírito Santo. Então, se isso é verdade para nós, nós nos reunimos em Cristo, ou nos reunimos no Espírito.
Se o nosso mestre é quem é, e ele é infalível, então ele terá a capacidade de nos ensinar, porque nós estamos reunidos no Espírito e não na carne. E o que ele vai nos ensinar, se nós somos ávidos por conhecê-lo e conhecer a verdade em Jesus, então é isso que nós vamos aprender. Nós teremos discernimento espiritual para rejeitar qualquer coisa que não confira com Cristo, que chame atenção para homens, para interesses próprios, para ministérios particulares, para doutrinas prediletas, influências, como já citei aqui no caso judaizante, ou seja lá o que for mais, influências de falsas doutrinas. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Hebreus 13. Porque o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Esses judaizantes começam com o ensino e terminam com as práticas. Todas as assembleias que acolhem ensinos judaizantes terminam com as suas práticas, celebrando festas, Páscoas e etc. Mas não começa assim. Começa devagarzinho, sutilmente, querendo incutir na mente da igreja um privilégio judaico, de alguma forma. Então, vamos lá para a escola de Cristo, e aqui nós vamos terminar. Não foi assim que aprendestes Cristo. Como que se aprende Cristo então? Primeiro, verso 21. Se de fato o tendes ouvido. Irmão, é tão importante ler a Bíblia com cuidado. Para quem essa carta foi escrita? Efésios, certo? Eles conheceram Jesus Cristo em carne? Não, nenhum deles. Como que Paulo está afirmando que eles estão ouvindo? Quem que eles estão ouvindo? Estão ouvindo Paulo? Paulo em si, por si mesmo? Eles estão ouvindo Cristo. Pela boca de quem que eles ouviram Cristo? Pela boca de Paulo. E claro, continuaram ouvindo pela boca dos bispos, presbíteros, anciãos, irmãos que foram gerados naquela assembleia, que continuaram cuidando daqueles irmãos, né? Não apenas Paulo. Paulo que introduziu Cristo a eles, né? Então Paulo vai dizer, se é que de fato o tendes ouvido. Então está aí. Na escola de Cristo só tem um mestre. É por isso que o nosso Senhor falou, a ninguém chameis entre vós mestres, porque um só é vosso mestre, né? Quando o Senhor estava no lava-pés, ele disse aos seus discípulos, vós me chamais o mestre e o Senhor, e eu o sou. Então, irmão, quando nós nos reunirmos, nós devemos ter uma avidez no nosso coração para ouvir Cristo. Chega de outras coisas, entretenimento, história, experiências. Irmão, esse é um outro risco. Da mesma maneira que essa influência judaizante tem sido pesada no cristianismo, em especial no Brasil, essa outra aqui, foi bom termos lembrado dela, provisão do Senhor, penso eu, ênfase em experiências. Pessoas que tomam basicamente todo o tempo do seu ensino, entre aspas, bíblico, para falar de si mesmo. Fui, voltei, fiz, experimentei, e isso é assim, e eu acho, eu penso. Falam de si mesmo o tempo todo. É um sintoma que não conhece as próprias escrituras. E que o tema delas é seu eu, e não Cristo. Então, não foi assim que aprendestes Cristo. Como? Número 1, o tendes ouvido. Que bênção, que privilégio, que necessidade nós temos. Segundo, olha o ambiente agora. Número 2, olha a sala de aula. Nele fostes instruídos. Não é precioso, irmão? Olha, nós estamos aqui em um grupo tão pequeno de pessoas, nesse cantinho aqui do nosso país, não é? Que privilégio nós temos de podermos nos reunir nele, para ouvi-lo, ouvir a ele, só a ele. E de tal forma que esse ambiente, esse nele, como já explicamos também, esteja desimpedido. E aí, irmão, voltamos nesse tema que também já temos falado. A presença do Senhor entre nós não é automática. Ela tem pré-requisitos. E o pré-requisito é pureza de coração, é pureza de motivos, é não entristecer o Espírito Santo,
é estar em relação correta com Deus e uns com os outros. É não virmos para local de reunião, nem nossa casa devia ser assim, não é? Mas já que estamos falando de reunião, não vir para reuniões com relacionamentos cortados, emburrados, não tratados, famílias, cônjuges em desavença. Nós maculamos o ambiente espiritual e nós deixamos de ouvir o Senhor. É muito grave. Queridos irmãos, me permitam ainda mais uma nota aqui. No primeiro dia que chegamos à noite, nós estávamos falando sobre o falar de Deus. E veja a capacidade que o inimigo tem de fazer duas coisas, preste atenção. Ou ele nos empurra de cabeça para uma verdade, trazendo desequilíbrio da sua contraparte. Nós acabamos de explicar isso no início. Toda verdade tem dois lados. Então ele nos empurra para um lado e nós perdemos a contraparte. Nos tornamos extremados aqui. Outras vezes, ele nos ensina uma doutrina e coloca aquela doutrina para nós num patamar tão elevado que ela se torna a nossa doutrina, por excelência. E às vezes até assumimos um nome derivado daquela doutrina em particular. Todas as escolas doutrinárias basicamente são assim. E isso é uma estratégia do inimigo para confundir, macular, dividir o povo de Deus. Então, a questão do falar do Senhor, aí que estávamos. Nos tempos do Velho Testamento, o Senhor falava de modo muito especial e, digamos, inconfundível. E aqui estou fazendo referência particular à época de Moisés. É aí que eu quero me referir. Moisés era o que é chamado de oráculo de Deus, e muito acertadamente, porque era através dele que o Senhor se dispensava. Bem, nós sabemos que os tempos do Novo Testamento não são assim. Nós sabemos que o Senhor estabeleceu diversidade de ministérios, isso é muito claro para nós, certo? Certo. Qual é o nosso risco aqui? Você está percebendo? É nós perdemos de vista aquilo que Paulo diz. Quero usar as palavras dele para que isso então fique mais claro. Ele escreve aos Coríntios advertindo-os, porque eles estavam sendo confundidos, indagando se Paulo era mesmo um apóstolo e etc., que você já sabe. E Paulo diz assim: em mim, Cristo fala. Ou não? Foi o que Paulo disse. Será que nós como igreja temos perdido essa realidade? Porque tudo se torna, não, é a opinião do irmão, é o que o outro irmão acha, ele vem lá daquela escola. Será que no nosso reunir nós damos valor a esse assunto? Que o Senhor nos reúne para falar conosco e que Ele, pela sua graça, tem separado e santificado bocas para que falem por Ele? Ou será que nós estamos aí na anarquia, quem sabe, ou na coisa amorfa? E aí, irmão, de novo, nós que somos mais velhos, conhecemos essa história. Pessoas que deixam que elas chamam de instituições religiosas, não é? E agora nós saímos porque vimos algo do corpo de Cristo, assim que é dito, não é? E esse algo do corpo de Cristo, irmão, algumas vezes é uma coisa feia. Não tem ordem, não tem respeito pelo falar do Senhor. Cada um levanta e abre a boca do jeito que quer. Cada um vem na frente e usa o púlpito falando as mirabolâncias que quer. Não é? Ou não? Isso não tem acontecido. Isso tem acontecido. Então nós temos perdido o falar de Deus. Será que o Espírito Santo continua santificando bocas para Deus hoje ou não? Isso acabou. Só no tempo apostólico. O que você acha? Irmão, pela sua bondade, fidelidade, graça, Ele continua e Ele continuará até que o Senhor Jesus venha. E esses homens são responsáveis por tudo o que têm recebido do Senhor. Se eles se soberbecerem, eles serão julgados. E antes de serem julgados, eles serão arruinados, porque a soberba precede ruína. Mas isso é a responsabilidade deles. Compreendeu? A nossa responsabilidade é reconhecer. Em cada assembleia local, eu quero começar por aí, para que você não ache que eu estou falando de ministérios extralocais. Não estou, não. Eu estou falando de assembleias locais. Cada assembleia local tem que ser capaz no Senhor de dizer: Senhor, eu te sou tão agradecido, porque o Senhor tem levantado, pelo menos, fulano, cicrano, beltrano, para falar com a tua mente e com o teu coração, entre nós.
E nós não ficamos nos perdendo aí em testemunhos. Cada hora levanta um, irmão, ó, tem um testemunho aqui, isso aqui me tocou, isso aqui falou comigo. Tudo bem, compartilhar a experiência é bom. Mas isso é igual a falar pelo Senhor? Isso é igual a dar direção para uma assembleia? Amanhã vamos estudar Romanos 12. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Por que o falar profético é necessário em cada assembleia local? Porque a assembleia local não é um grupo de amigos, e nem um grupo social, e nem um grupo de fraternidade. A assembleia local é chamada para avançar no testemunho do Senhor. E se não há aqueles que falam por Deus, não há avanço no testemunho do Senhor. Há compartilhar de experiências que podem ajudar, ser boas, mas é muito diferente. Porque a palavra profética aponta caminho. Amanhã vamos ver melhor isso. 2 aspectos da palavra profética que cada assembleia local tem que ter, é indispensável, irmão. Primeiro, chama a todos nós. Não é a pessoa que está falando chamando os outros, não. Chama a todos nós como assembleia. Nos chama para um arrependimento e para rever os nossos caminhos. Isso é a palavra profética. Digamos, do lado negativo, nos chama para rever os caminhos, arrependimento. Lado positivo, aponta o caminho. E diz, é isso que o Senhor tem demandado dessa assembleia nesta hora. Isso é a palavra profética. Será que temos tido isso nas nossas assembleias? Ou nós temos assim os deliciosos cultos? Compreende o que eu quero dizer? E aqui sim estou falando de forma irônica, propositalmente. Os deliciosos cultos. Encontramos os amáveis irmãos e cantamos os doces hinos e vamos para as nossas casas. E onde está o falar profético? Que chama ao arrependimento, à mudança de vida, à convicção, que aponta o caminho, as demandas de Deus, para que possamos avançar. Palavra linda que Pedro usa na sua epístola, ontem já falei sobre ela. A palavra profética é uma candeia que brilha em lugar tenebroso, antes que o dia clareie. E a estrela da alva nasça nos nossos corações. Nós careceremos dela até que a estrela da alva nasça nos nossos corações. Cada assembleia local deveria dobrar os seus joelhos, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, e pedir, Senhor, Senhor, levanta entre nós profetas. Havia na igreja de Antioquia profetas, plural, e mestres. E aquela assembleia se tornou um centro da obra de Deus naquele tempo. Deus não mudou, o Espírito Santo não mudou, seus caminhos não mudaram. Nós é que nos acomodamos. Então sim, irmão, Deus continua buscando corações, irmãos, nesse sentido de ministério diretivo, particularmente homens, irmãos, que rendam seus corações e vidas para serem boca de Deus. Cada um na medida do que Deus repartir. Ensino de Romanos 12, que nós vamos ver amanhã. Não é necessário, amado irmão, compartilharmos essas coisas. Nós estamos sofrendo por não observá-las bem, por não clamar diante do Senhor por elas. Estamos. Irmãos, nós temos jornadeado com o Senhor com esse entendimento que todos nós compartilhamos, de modo geral aqui, falando de história pessoal agora, apenas para edificação, não vou entrar em nenhum detalhe, não interessa para os irmãos. Mas já se vão 35 anos. Sabe o que eu tenho visto nesses 35 anos? Várias assembleias que começaram bem. E quando elas completaram 10 anos, as coisas começaram a se transtornar. Sabe por quê? Uma assembleia vive basicamente um ciclo de 10 em 10 anos, basicamente. Eu vou te explicar por quê. Os primeiros 10 anos são anos de convulsão. Aprendeu-se um monte de coisa, ouviu-se um monte de coisa, leu-se um monte de livro, um monte de coisa errada, ou pelo menos distorcida, ou pelo menos não exata. Há de tudo aí. Há erros, há heresias, ou às vezes pequenas distorções, às vezes coisas não exatas, há de tudo. Então é um período de reciclagem, é um período de convulsão. Não há nenhuma assembleia que não passe por isso. Todas passam. Então, mais ou menos 10 anos de convulsão. Se permanecemos aos pés do Senhor, fique tranquilo, a convulsão faz parte, todos temos que ter. Há muita coisa dentro de nós que não confere com o Senhor.
Então, estão aí, os 10 anos de convulsão. Aí vem os 10 próximos anos, que são 10 anos de maior clareza de revelação. Marcam esses próximos 20. Se a Assembleia perseverar, se eles não se dividirem, racharem em 2, em 3, e um grupo a cada lado, né? Manifestarem motivações pessoais de ministério entre eles, é muito comum acontecer, né? Então, se perseverarem juntos, eles têm mais 10 anos, e serão 10 anos de revelação, porque muita coisa já foi filtrada, graças ao Senhor. Então eles estarão abertos para receber água mais limpa, bebendo da torrente das suas delícias. Mais 10 anos. E agora vem o desafio da terceira fase. Sabe qual é? Acomodação. Porque eles já foram reciclados na convulsão, eles já receberam revelação, e agora eles estão em acomodação. Já ouvi, já sei, já li, já conheço, já ouvi o outro irmão, aquele outro irmão, já fui em todas as conferências. Acomodação. Assim como na história dos avivamentos, e isso é histórico, a primeira geração que recebeu o soprar de Deus tem revelação. A segunda geração tem tradição. A taça que estava cheia de vinho na primeira geração era preciosa, mas o vinho vai embora e a taça permanece. Compreendeu a figura? Aí o que acontece são pessoas que vão continuar dando polimento na taça, para ela ficar bem brilhante, bonita e aparente. É uma taça polida, brilhante, mas não tem nada dentro, sem vinho, sem realidade espiritual. Então, meus amados irmãos, ajude-nos o Senhor a rever esses assuntos diante dele. Terminamos com algo bem subjetivo, não é? Mas a carga maior desse tempo, que já concluímos, é objetiva. É orar ao Senhor para que abra os nossos olhos, para que nós vejamos a beleza desse novo homem, da nova criação. Então nós possamos nos revestir do novo homem. Como nós vamos revestir do que nós não conhecemos? A revelação deve nos capturar primeiro, como capturou Paulo. E então o aspecto subjetivo vai ocorrer. E eu nem terminei de ler o texto, não é? De Efésios 4. Deixa eu só citar para você, então, de memória mesmo. Ele diz assim: não foi assim que aprendestes Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, nele é o ambiente. Aí ele vai dizer, segundo é a verdade em Jesus. Esse é o ensino. O que é que nós estamos aprendendo? Coisas de homens e especulações. O que é que nós estamos aprendendo? Que queremos aprender? A verdade em Jesus. Agora, qual o resultado da escola de Cristo? Vá acompanhando aí. Olha o verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Agora, verso 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. É uma expressão linda de Paulo, que só ocorre nesse versículo. Espírito da mente significa um princípio por trás dos bastidores. Quando você se apresenta assim, como é o caso particularmente do homem natural, né? Ele é todo impostado, ele se apresenta como apresenta, ele faz questão de demonstrar seu conhecimento nas rodinhas, né? E etc. Ele faz assim por causa de um princípio de bastidores, que o leva a se mostrar, a se impor. Quem sabe ele foi criado ali muito humilhado, agora ele quer mostrar que ele é alguém, coisas, enfim, muitos fatores sociais, familiares, tudo do velho homem, não é? Então esse é o espírito da mente, governa a nossa maneira de falar, de pensar, de ser uns com os outros. Se não é a operação do Espírito Santo na escola de Cristo, nós nunca poderíamos ser diferentes. Nós podíamos ser cristãos regenerados, habitados pelo Espírito, mas não seríamos transformados. Na escola de Cristo, nós podemos ser transformados. Porque não só a mente, irmão, olha a beleza disso. Romanos fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Efésios fala, vos renoveis no espírito da vossa mente. Você está entendendo a diferença? Vai examinar o versículo para você ver o sentido. É esse que eu estou te dizendo.
Quando eu não sei se ainda é assim, né? Nos teatros, pelo menos antigos, tinha uma coisa assim lá, ó, só que era no nível do solo. Então aqui tinha o palco, os atores se apresentavam e escondido na caixinha aqui de baixo, nem sei como é que chama aquilo, né? Ficava a pessoa que sopra a fala se o ator esquecer. Não é assim? Sopra o texto para ele. Isso é o princípio, isso é o espírito da mente. Entendeu? Então nós estamos aqui agindo, as pessoas estão nos vendo aqui, agindo, falando e sendo o que nós somos, mas tem uma coisa aqui por trás que está dizendo: age assim, fala assim, se comporta assim. E esse espírito da mente é velho, caído. Então Paulo diz: vos renoveis no espírito da mente, no espírito do vosso entendimento. Que beleza isso, irmão. Isso é tão profunda salvação. Uma vez conversando com um jovem de mais ou menos 25 anos, ele estava tratando sua filha com muita dureza na disciplina, muita dureza, excessiva. Um jovem pai. E ele era realmente um jovem sensível ao Senhor. Então, num dado momento, ele veio conversar conosco. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: irmão, quando eu era pequeno, meu pai me colocou para trabalhar muito cedo. Eu tinha 10 anos de idade, já ajudava meu pai a transportar tijolos em um caminhão. Então, eu ia descarregar o caminhão, ele subia na laje, meu pai e eu... Não, meu pai no caminhão e eu na laje. E meu pai jogava tijolo para mim, para descarregar o caminhão. E jogava um atrás do outro, né? Mas ele é o pai. E quem está lá em cima é um menino de 10 anos. Cada tijolo que quebrasse, o menino levava uma surra. Então qual é a explicação para esse menino tratar a filha desse modo? O espírito da mente. Entendeu, irmão? E agora, irmão, nós precisamos ir aos pés do Senhor para compreender quantas coisas nós fazemos por causa desse velho homem caído. O que nós vivemos, o que nós experimentamos, o que nós vimos, o que aprendemos, o lar que fomos criados, a maneira como pai e mãe nos trataram. Mas como nós podemos ser mudados? Na escola de Cristo. Se é que o tendes ouvido, só nosso mestre pode nos mudar. E nele estamos sendo instruídos. Se a igreja é um ambiente espiritual, todos nós vamos ser mudados no espírito da mente. Mas se ela não é um ambiente espiritual, nós não vamos ser mudados. Não importa o número de reuniões que nós tenhamos. E, terminando, no verso 24, então, depois dele dizer: vos renoveis no espírito da mente, ele vai dizer: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, que são da verdade. Não é lindo, irmão? Por isso Sparks chamava esse texto de a escola de Cristo. Que maravilha. Nós somos matriculados nela. Que o Senhor nos ajude a preservar essa escola, a desejar o falar de Deus nessa escola, seja através de qual boca vier. Que o Senhor tenha seus oráculos em cada assembleia, para que nós possamos avançar. Amém. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos tanto, porque começaste de novo com o teu homem perfeito. Muito obrigado, Verbo eterno, porque te fizeste carne e foste reconhecido em figura humana. Obrigado, Senhor, obrigado por tua fidelidade. Obrigado porque foste obediente. Obrigado porque foste provado. Obrigado porque sofrestes. Louvamos-te porque tu és o nosso representante. Obrigado por seres também cabeça de um novo homem coletivo. Obrigado por participarmos desse novo homem coletivo. Que tua glória, Senhor, realmente seja revelada de tal forma que todos os recantos do universo vejam a tua beleza e glória refletidos nesse novo homem da nova criação. Te pedimos também que o Senhor nos ajude em nossas debilidades quanto às assembleias. Que o Senhor nos encontre onde nós estamos. Não nos permita, Senhor,
estar juntos de forma amorfa, subjetiva, até mesmo anárquica, descompromissada. Nós te suplicamos, Senhor, olha do céu, vê, visita a tua vinha. Que nas tuas assembleias, Senhor, hajam corações que fervem de desejo de serem tua boca, teus olhos, teus ouvidos. Ó Senhor, carecemos tanto de tua ajuda. Te pedimos também que o Senhor nos guarde de doutrinas várias e estranhas. Não permita que nossos corações sejam confundidos em uma hora tão desafiadora e difícil como essa que nós vivemos. Guarda-nos, Senhor, escondidos em Ti. Queremos nos fartar da abundância da Tua casa e beber nas torrentes das Tuas delícias. Assim te pedimos, em Teu precioso nome. Amém. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.